Olá, o TCE na TV está no ar. Veja os destaques de hoje. Referência nas auditorias contábeis. Tribunal de Contas de Sergipe se destaca por ter no quadro de servidores efetivos o maior número de contabilistas entre os órgãos públicos do Estado. Orientação pedagógica. Corte de Contas orienta prefeitos sergipanos sobre a movimentação dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Em tempo real, sessões plenárias realizadas no TCE de Sergipe passam a ser transmitidas ao vivo pela internet. E ainda, no quadro Entrevista desta semana, o bate-papo do repórter Carlos França é com o presidente do Sindicontas, Anselmo Costa. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. A Corte de Contas sergipana é considerada referência no Estado no trabalho de fiscalização e controle do dinheiro público. E para que isso seja feito de forma criteriosa, o TCE investiu numa equipe experiente de contabilistas em seu quadro efetivo. São quase 5 décadas de eficiência que ajudaram ao tribunal a ser chamado de Casa da Contabilidade Pública de Sergipe. Veja na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Atualmente, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe é o órgão público do Estado que conta com o maior número de servidores formados em contabilidade. Mais de 50 contadores integram o quadro técnico do tribunal e auxiliam no trabalho de fiscalização das contas públicas. Costumamos dizer que não há transparência dos gastos públicos sem uma contabilidade bem estruturada, sem uma contabilidade bem feita e também bem analisada. Por essa razão é que nós aqui do tribunal somos os técnicos devidamente capacitados e credenciados a uma análise perfeita dessas contas. O diferencial permite mais precisão técnica às análises. Ao receberem as prestações de contas dos municípios por meio de demonstrações contábeis e os relatórios que são enviados pelos jurisdicionados à Corte de Contas, os profissionais de contabilidade que trabalham no TCE analisam e validam os dados. Muitas análises a ser feitas, como aplicação de recursos mínimos na área de saúde, de educação, gasto total com despesa de pessoal, enfim, e uma outra série de conformidades. Além disso, todos os jurisdicionados são obrigados a encaminhar para cá as prestações de contas anuais. Nessas prestações de contas, de acordo com o definido nas normas brasileiras de contabilidade, seguem junto às demonstrações contábeis, balanço patrimonial, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, fluxo de caixa. E essas prestações de contas, juntamente com todas essas peças, que são obrigatórias do ponto de vista legal, tem que ter conhecimento contábil necessário para que se possa proceder à análise dessa apresentação de prestação de contas. A presença dos profissionais de contabilidade também contribuiu para o sucesso do SAGRES, o sistema moderno de captura de informação dos jurisdicionados implantado na Corte de Contas dos sergipanos no ano passado. Com a implantação do SAGRES, toda a base de dados que os jurisdicionados enviam para nós aqui do TCE tem toda essa base está substanciada em cima de lançamentos contábeis. Então, se não tivermos esses profissionais para analisarmos esses dados, essa base de dados e a forma como isso é feito, infelizmente esse trabalho não teria o êxito que teve. Além de ocupar o cargo de analista de controle externo 1, o servidor Wanderson Melo também é presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe. Ao falar da importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais no TCE, Wanderson também deixou claro o interesse do Conselho Regional de Contabilidade em firmar parcerias com o TCE no sentido de qualificar ainda mais a categoria. O presidente é um homem aberto ao diálogo, ele nos recebeu muito bem quando da nossa visita e se mostrou à disposição para firmar parcerias. Ele disse que a contabilidade é uma profissão parceira da casa, e verdadeiramente é. Então vamos aproveitar essa boa vontade, vamos procurar também o diretor da Escola de Contas, o conselheiro Luiz Augusto, para firmar essas parcerias, esses entendimentos com vistas ao engrandecimento da classe e também da sociedade. E agora a gente muda de assunto para falar sobre as orientações permanentes da Corte de Contas sergipanas dedicadas aos gestores públicos e jurisdicionados. E o tema da vez é sobre uma movimentação dos recursos oriundos do Fundeb. O assunto é um dos destaques de hoje no Giro de Informações.
O Tribunal de Contas do Estado forneceu orientações aos prefeitos sergipanos sobre a movimentação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. As orientações sobre os cuidados a serem tomados foram informadas aos gestores dos municípios sergipanos por meio de ofício circular. O objetivo da iniciativa é garantir a aplicação correta dos recursos repassados por meio do Fundeb e também a publicidade e a transparência na movimentação financeira. O ofício também está disponível no site do Tribunal de Contas. A partir de agora, além de acompanhar o balanço das sessões plenárias do Tribunal de Contas aqui no TCE na TV, você também pode acompanhar a transmissão dos julgamentos ao vivo pelo nosso canal no YouTube, todas as quintas-feiras a partir das 9 da manhã. Para acompanhar, acesse o link www.youtube.com/TCE-SE Aracaju. A proposta é alcançar uma parcela significativa da sociedade por meio da transmissão que poderá ser acessada via computador, tablet e smartphone. A primeira transmissão ocorreu na última sessão plenária. Na ocasião, foram testadas a rede de internet, a placa de captura, o programa de transmissão e a logística de comunicação entre a equipe de transmissão com a equipe de filmagem. A novidade é fruto de um trabalho conjunto entre a Diretoria de Comunicação e a Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE. A seguir, tem o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, presidente do Sindicontas de Sergipe é o convidado da semana do repórter Carlos França, no quadro Entrevista. Não saia daí, o TCE na TV volta já. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. A Corte de Contas sergipana foi criada pelo então governador Lorival Batista, através da Emenda Constitucional número 2, de 30 de dezembro de 1969. 2 meses depois, já em 1970, Lorival Batista nomeia a primeira formação de juízes, hoje denominada de conselheiros. Foram eles: Manuel Cabral Machado, Juarez Alves Costa, João Moreira Filho, José Amado Nascimento, Joaquim da Silveira Andrade e João Evangelista Maciel Porto. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Já estamos de volta e o destaque agora é a prestação de contas dos conselheiros do TCE de Sergipe, no julgamento dos processos durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Nesta semana, nas sessões das câmaras do TCE, foram julgados 6 processos, dentre relatórios de inspeção e aposentadorias. Já no Pleno, 24 processos e 8 protocolos foram julgados pelo colegiado. Na pauta, processos que tratam de recursos de reconsideração, rescisória, representações, agravo de instrumento, denúncias e embargos de declaração. Além de contas anuais, a exemplo da Prefeitura de Lagarto e Divina Pastora, que foram rejeitadas, e das contas anuais da Câmara de São Francisco, julgadas irregulares. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E hoje, no quadro Entrevista do TCE na TV, o repórter Carlos França recebe para um bate-papo o presidente do Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas de Sergipe, Anselmo Costa. Veja. Em 2018 marca o 10º ano de fundação do Sindicontas, que é o sindicato que cuida dos interesses dos trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e que, na verdade, veio substituir uma associação que já existia há muito tempo. O atual presidente do Sindicontas é Anselmo Costa. Nós vamos conversar com ele a partir de agora sobre o que o sindicato tem feito em defesa desse trabalhador. Prazer ter você conosco. Muito obrigado, viu, Anselmo, por ter vindo conversar com a gente. Anselmo, nós vamos completar 10 anos agora, esse ano, né, 2018. É uma data importante, né? Espero que a gente possa até comemorar. Sim. São 10 anos de sindicato dentro do Tribunal de Contas, que já veio de uma associação, né, que passou-se muitos anos aqui dentro, e nasceu a necessidade de criação desse sindicato, né, quando os trabalhadores
alertaram para a necessidade da criação do Sindicontas. O Sindicontas vem ao longo desses 10 anos que vai se completar agora, esse ano, no ano 2018, né, com várias conquistas em prol dos trabalhadores, dos servidores do Tribunal de Contas. Muitos benefícios foram galgados ao decorrer desses 10 anos, né, que vão se firmar agora. E a gente se sente muito lisonjeado em estar à frente dessa administração e completar uma data muito importante, que é a comemoração dos 10 anos de fundação do Sindicontas. Existe alguma dessas conquistas que você considere uma das mais importantes, algumas mais importantes, Anselmo? Veja bem, se passaram vários presidentes, né, antes de mim, né, nas administrações, e cada um teve um papel importante, né, em algumas conquistas, né? Então, a exemplo da criação dos auxílios, né, teve alguns avanços. Esse auxílio que se tem hoje é conquista do sindicato? O sindicato fez parte, né, dessas conquistas, porque, a exemplo disso, outros poderes já existiam. A exemplo da Assembleia, o próprio Tribunal de Justiça também tem esse benefício, o Ministério Público. E agora, na última gestão do então presidente Clóvis Barbosa, né, foi lançado o programa de meritocracia, que é um programa muito importante para os servidores. Altamente importante. Altamente importante. Onde o mérito é quem o importante. Justamente, porque aí há uma premiação para aqueles que melhor se destacam, né, nas suas funções. São vários critérios, né, entre eles aí, assiduidade, tem a questão de pontualidade, elaboração de relatórios, né? Então tem assim vários pontos, né, que ao final do primeiro semestre, né, os servidores são avaliados e no mês de julho, assim que termina o primeiro semestre, é feito um benefício em pecúnia, né, a esses servidores que são avaliados pelos seus chefes, né, no desempenho das suas atividades. Agora, a gente sabe que o sindicato ele é para os trabalhadores efetivos, os que são da casa, mas de alguma forma, digamos, os comissionados, eles acabam também se beneficiando? Pois é, França, porque assim, para você ter uma ideia, o Tribunal de Contas hoje quase que na totalidade, o quantitativo de servidores são o quantitativo de cargos comissionados. Então, assim, quando o sindicato sempre vai em busca de benefícios para servidores efetivos, né? Mas a administração entende que, apesar de tudo, todos são servidores e terminam todos tendo o mesmo benefício, né? A exemplo dos auxílios, saúde, alimentação e agora, recentemente, na correção das perdas salariais, né? Então, os servidores buscaram essas perdas salariais, mas a administração entendeu que deveria conceder a todos os demais servidores. Perda salarial que já vai ser a partir de 1º de abril. Teve a perda salarial, que a gente teve o benefício a partir de 1º de janeiro, foi uma negociação que começou na gestão do Dr. Clóvis Barbosa e foi consolidada no início, pode-se dizer, na gestão do Dr. Ulisses, né? Foi quando ele seria o próximo gestor que teria que ter esse encargo no seu orçamento, consolidou, bateu o martelo que assumiria esse compromisso. E também firmou que daria a reposição da inflação, né, do 2017 a partir de 1º de abril, que foi recentemente aprovada na LESA. Agora, veja bem, quando se fala em sindicato, sempre se pensa que o sindicato é para defender o trabalhador e brigar com o empregador. Como é o relacionamento de vocês aqui do Sindicontas com os presidentes do tribunal? Veja bem, França, eu pelo menos não tenho esse problema, mas se a gente for para o longo da história, a gente vê que o movimento sindical não é um movimento que é bem visto pelos empregadores, pelos empregadores. Então, assim, a gente tem lutado, tem conseguido muitas coisas através do diálogo, porque eu acho que essa é a melhor forma, entendeu? Sentar numa mesa e discutir e lançar as propostas da classe e ouvir também o empregador, né, que é o patrão, é quem vai ter esse encargo de pagar. Então a gente sempre consegue ter esse diálogo. Eu me sinto feliz que até agora com o diálogo a gente tem conseguido muitas conquistas. Anselmo, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Por nada, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!